Oi gente, meu nome é Yolanda Frutuoso e esse é o canal Afrobetizando. No vídeo de hoje eu vou contar a história sobre duas personalidades negras que fazem aniversário no mesmo dia 14 de março, e que também nasceram no mesmo ano, em 1914. A Carolina Maria de Jesus e Abdias Nascimento. Uma coisa que eu queria destacar é que ambos passaram pela ditadura militar, que foi em 1964. Acabou impactando de certa forma a carreira de ambos. Continua assistindo o vídeo que eu vou contar um pouquinho sobre a história deles. Carolina Maria de Jesus, ela nasceu na cidade de Sacramento, em Minas Gerais. Ela veio de uma família pobre, estudou só até a segunda série, mas ela gostava muito de ler e escrever. Quando ela veio para São Paulo, ela começou a trabalhar como doméstica na casa de um médico muito famoso. E ele falava para ela, quando for a sua folga, você pode sair, você pode passear. Ela pediu a permissão para poder acessar a biblioteca dele para ler os livros que ele tinha. Depois ela se muda para a favela do Canindé. Hoje essa favela não existe mais, mas ela ficava próxima ali ao estádio da Portuguesa, ali na Marginal Tietê. Então ela começou a construir o seu barraco com madeira, metal, tudo que ela achava que daria para montar uma casinha para ela e para os filhos dela ficarem. Ela tinha 3 filhos pequenos para cuidar. A sua profissão era catadora de papel. Ela saía de madrugada, de manhã, ficava o dia inteiro coletando papel, vendia, conseguia trazer o sustento para casa. E nessas andanças ela encontrava cadernos. Ela começou a escrever um diário pessoal. Começou a contar as suas vivências, começou a contar o seu dia a dia. É uma vida muito sofrida, porque nem sempre ela conseguia encontrar papel, nem sempre ela tinha dinheiro para poder comprar o alimento para as 3 crianças. A favela do Canindé era uma comunidade muito pobre, sem energia elétrica, sem saneamento básico, sem água. E como que descobriram essa mulher? O jornalista na época da Folha, Audálio Dantas, ele estava procurando uma pauta para falar sobre favela. E ele acaba indo no Canindé, conhecendo a Carolina de Jesus. E nessa ele acaba lendo seus cadernos, vendo seu diário, e ele tem a ideia de publicar essas histórias. O livro dela, chamado Quarto de Despejo, o Diário de uma Favelada, foi publicado em 1960. Teve o lançamento do livro, foi um sucesso, inclusive a Clarice Lispector foi. Quando ela encontrou com a Clarice, houve aquela tensão do tipo, nossa, é a Clarice, uma grande escritora. E a Clarice falou, bom, talvez eu seja uma boa escritora, né? Mas você é quem escreve a realidade. No livro ela fala muito sobre a questão da fome, inclusive que a fome tem cor, e ela fala que é a cor amarela. Ela começa a contar várias situações sobre a violência, o alcoolismo, o abandono do Estado. Com o lançamento do Quarto de Despejo, ela ganha bastante dinheiro e se muda do Canindé. Ela vai morar num bairro nobre em Santana. Ela lança mais 3 livros, eles não fazem tanto sucesso como o primeiro. Ela chegou a vender 2.000 exemplares do seu livro por dia, foi para mais de 40 países, traduzidos para mais de 16 idiomas, então assim, um livro que rodou o mundo. Depois de Santana, ela se muda para Parelheiros. Em 1977, aos 62 anos, ela veio a falecer por conta de uma insuficiência respiratória. Depois de sua morte, mais 6 obras foram lançadas. A gente precisa mencionar que houve sim um apagamento dessa mulher na história a respeito da ditadura militar. Havia muita censura, não era interessante para os militares divulgarem uma mulher negra que falava sobre a realidade do país, sobre a miséria, sobre a fome. Bom, o que a gente pode tirar um pouco da vida da Carolina é que ela foi uma mulher incrível, apesar de todas as diversidades, ela tinha uma genialidade. Eu pude perceber que ela tem uma escrita muito viva, ela faz uma análise social, mas ao mesmo tempo tem um tom muito poético ali nas palavras, no que ela diz. Foi muito triste você ler e ver que um ser humano naquela situação tendo que realmente matar um leão por dia para sobreviver. Acho que todo mundo precisa ler esse livro uma vez na vida, sabe? Pra virar a chavinha, sair um pouco da bolha. Abdias Nascimento, ele foi ator, diretor, dramaturgo, senador, militante, que lutou contra a discriminação racial e lutou também pela valorização da cultura negra. Nasceu na cidade de Franca, interior de São Paulo, vindo de uma família negra e pobre. Sua mãe era doceira, seu pai era sapateiro, eles tinham mais 6 irmãos, ou seja, uma família bem grande. A avó de Abdias, ela era uma ex-escravizada. Então, gente, vocês têm noção o quão próximo ele teve contato com essa vivência, com essas experiências da avó? Desde os 9 anos de idade, ele já trabalhava para ajudar a família financeiramente.
Aos 11 anos, ele entrou na escola de comércio Ateneu Francano. Então, de manhã, ele ia para a escola, à tarde ele trabalhava no consultório médico e à noite ele estudava contabilidade. Ou seja, a vida dele já era um corre desde o começo. Ele consegue um emprego na área de contabilidade, mas ele sofreu muito preconceito por parte dos empregadores. Então, ele decide largar o emprego e ele vir para São Paulo. Então, ele pensou, como eu vou fazer para ir até São Paulo? Então ele decide se alistar no exército, só que ele tinha 16 anos. E a idade para se alistar, se não me engano, é 18, né? Então ele consegue falsificar a identidade dele, deu super certo. Ele entra para o 2º grupo de artilharia pesada do estado de São Paulo. E entra também para a Faculdade de Economia da Escola de Comércio Álvares Penteado. Logo depois, Abdias começou a fazer parte da Frente Negra Brasileira, que nada mais era que um movimento negro que surgiu na metade do século XX e que defendia os direitos das pessoas negras. Dito tudo isso, não tinha como Abdias ser um militar e também fazer parte de um movimento negro. Acabou se desligando e por conta disso ele começou a sofrer muitas perseguições por conta da sua participação no FNB. Então ele decide fugir para o Rio de Janeiro e começou a ter contato com artistas, então músicos, escritores, poetas. Em 1940, ele viaja com seus amigos artistas para alguns países da América Latina. Na sua viagem ao Peru, eles assistem ao espetáculo O Imperador de Jones. E nessa peça haviam personagens negros. Eles estavam sendo representados por pessoas brancas pintadas de preto, o famoso blackface. E ele começou a questionar o porquê de não haver atores negros. Onde estão esses atores? Ele funda o Teatro Experimental do Negro. A primeira peça encenada pelo teatro foi Imperador Jones. Com apenas atores negros, eles fizeram uma única apresentação no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e que foi um sucesso, apesar das críticas racistas. Sabe aquele famoso assunto? Não existe racismo no Brasil. Por que fazem coisas só pra negros? Ao longo das décadas de 50 e 60, Abdias Nascimento fez o famoso militou pelo movimento negro em congressos, encontros, palestras, muitas vezes organizado por ele mesmo. Então ele escreveu livros também e continuou a dirigir as peças do teatro. Em 1964, o famoso golpe militar. Os militares eles tomaram o poder do governo do Brasil. Eles começaram a censurar qualquer manifestação artística ou qualquer declaração que ia contra o governo. Foi um período muito duro, de pessoas desapareceram, tem pessoas desaparecidas até hoje. Com o AI-5 proibia os movimentos negros, então Abdias Nascimento ele teve que buscar exílio e ele foi para os Estados Unidos, onde ele viveu por 13 anos. Lá nos Estados Unidos ele trabalhava nas conferências e era professor universitário. Nesse período ele publicou uma série de livros denunciando a discriminação racial e se aproximou de militantes negros, principalmente os ligados ao pan-africanismo. Propunha a união das nações africanas e também de afrodescendentes que viviam na diáspora, ou seja, fora da África, ao redor do mundo. Em 1981, Abdias retorna ao Brasil e ele funda o Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros. Em 1982, ele decide concorrer às eleições de deputado federal pelo Rio de Janeiro, levantando a bandeira contra o racismo. E, gente, ele ganhou. Ele foi o primeiro negro a assumir este cargo. Ele recebeu muitas repressões no Congresso, ele não se deixou abater e ele foi um dos responsáveis por oficializar o dia 20 de novembro como Dia da Consciência Negra. Em 1991, Abdias Nascimento ele chegou ao Senado. Logo depois ele foi nomeado como secretário de Defesa e Promoção da Igualdade Racial do governo do estado do Rio de Janeiro. Em 1996, o Abdias ele retorna ao Senado, ocupando mais uma vez o cargo. Ele permanece até 1998. A partir dos anos 2000, Abdias Nascimento começou a receber uma série de homenagens e premiações por conta de sua trajetória de vida e a sua luta contra a discriminação racial. No ano de 2011, no dia 24 de maio, ele veio a falecer por conta de uma pneumonia que agravou problemas cardíacos. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que tenha trazido algumas reflexões para vocês. Aqui embaixo eu vou deixar alguns links com documentários, entrevistas e também um arquivo com PDFs dos livros do Abdias Nascimento e da Carolina de Jesus, para vocês compartilharem aí com geral. E também não deixe de compartilhar esse vídeo. Até a próxima!